Vamos falar de IA, Data Stream Processing, tudo que eu falei nessa semana aí. Vamos lá? Bom, a semana parecia que eu fiz vários cafezinhos e eles não tinham muita lógica, eu tava falando um monte de bobeira, mas aí chegou hoje, eu já comecei a gravar esse cafezinho outra vez, mas eu fui parado porque foi adicionado no meu Raw Room, e o fluxo de pensamento acabou que que eu fiz um resumo dele, e eu vou tentar refazer esse resumo aqui, já que o próximo eu parei no meio do caminho para ser adicionado no meu Raw Room, né? Então vamos lá. O que eu tava pensando nesse cafezinho era fazer uma. Eu pensei assim, tentar fazer assim, pensar no que a indústria tá olhando, o que ela tá propondo como futuro, né? E eu falei disso no filme. No vídeo, né, da Vingança dos Nerds a Fallout, né, que é assim, a gente tem que ter uma perspectiva de futuro e isso o cinema dá, né, e a indústria tá nos dando uma perspectiva de futuro, né. Depois eu falei de sistemas autoadaptativos, escalabilidade. E assim, vocês sabem que eu trabalho com Data Stream Processing, que é uma coisa que não é tão comum, né? Todo mundo trabalha com APIs, temos web. O meu é anda no submundo ali do back-end, ali, tipo, o sistema 5G gera alguns dados, aí, tipo, as empresas processam esses dados. Esses dados, eles são transacionais, não são analíticos. Existem os sistemas Data Stream Processing que são feitos para dados analíticos, né? Mas são transacionais. E eu estou pensando, o que isso tem a ver com IA? Tem tudo a ver com IA, 100% com IA. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, né? 1 minuto e meio para situar né, o negócio, né? Então vamos lá. O que a indústria quer? Se a gente fosse perguntar o que a indústria quer que a gente faça, né? O que a indústria quer? Eles querem construir um grande modelo, um modelo de IA que dê resposta para todo mundo, né? E aí eu lembrei, e eu fiz um tweet falando disso, né? Que o Sam Altman, um tweet não, sei lá como é que fala, né? O Sam Altman, ele viu Her e não entendeu nada. E o Elon Musk, ele leu, ouviu-se o Guia dos Mochileiros da Galáxias, não entendeu nada, né? E a indústria quer gerar esse grande máquina pensante aí que dê respostas. Isso é muito irônico. É absurdamente irônico. Porque eu lembrei hoje que eu li o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Os Guias dos Mochileiros da Galáxia, eles criam duas máquinas que são altamente pensantes para dar resposta, né? A primeira máquina era a máquina maior que todos os. Que era gigantesco, tinha bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros, né? E elas eram operadas pelos seres mais inteligentes da galáxia, que eram os ratos. Sim, é os ratos, né? E eu chego lá, né? E aí eles chegam e assim, eles fazem a pergunta: a gente quer a resposta. Aí a máquina: a resposta para quê? A resposta para aí a resposta é pra quê? Pra vida, universo e tudo mais. E aí na época eu tava super fãzaço do Bob Dylan, né? Ele até cita How many roads, quantos caminhos deve um homem percorrer, Blow in the Wind, né? Ele cita Blow, como fala aquele deputado gaúcho, Blow in the Wind, né? Ele cita Blow in the Wind, né? Blow in the Wind, né? O jeito correto, né? Aquele sotaque, né? E aí e aí eu falei de sotaque em um vídeo aí que eu deixei pra assinante, né? Tô brincando. E aí eles fazem as perguntas e a máquina responde 42. E aí os caras, pô, mas como assim? 42. Você não soube fazer a pergunta correta, essa é uma resposta válida. 42. E o grande problema desses modelos bizarros é que, assim, esses modelos bizarros vão depender de uma única coisa: quem faz a pergunta. E muitas vezes a pergunta pode estar errada, né? A pergunta pode estar errada, eles podem não ser treinados com os dados certos e pode dar aí tudo errado, né? Então, é muito engraçado, assim, que entender corretamente Guia dos Mochileiros Galáxias faz a gente ligar um grande foda-se pra essas IA generativas, né? Aí você pode falar assim, tá, Vitor, mas você não falou de Data Stream Processing. Não. Mas assim, por quê? Porque Data Stream Processing é um outro lado que a indústria poderia estar apontando para isso. Poderia estar falando assim, olha, eu posso dar para vocês um framework, e tem algumas indústrias apontando para isso. Parte da indústria está apontando e isso está crescendo absurdamente, né? Pelo menos assim, tem alguns relatórios de consultoria que a minha gerência pega que mostra que, tipo, olha, tá crescendo, a gente vai investir nisso, né? A gente precisa disso, o nosso cliente quer isso, o nosso cliente tá pagando por isso, então a gente tá investindo nisso, né? E desse processo assim, é o quê? Assim, você tem um calhamaço de dados ali,
e a gente tem que processar isso, mas o processamento disso não dá pra fazer num carinha simples, num sisteminha que vai processar isso do nada. E esse processamento tem que ser em tempo real, né? E aí como é que se faz esse processamento? Você cria grandes pipelines de dados, né? E aí assim, beleza, então eu preciso de um sistema que faz o input desse dado de uma forma sequencial. Isso aí tá o Kafka que eu tanto falo, tá aí, né? E aí precisa de um outro sistema, de outras abstrações. E aí você vai conseguir sistemas em cima do Kafka, né? Uma das ideias que se tem em cima de Data Processing que eu gosto muito é o Data Mesh. O Data Mesh eu já falei aqui, tem cafezinho meu sobre Data Mesh, se você procura aí, não sei como é que se procura. Que o Data Mesh é basicamente o quê? Se você tem uma empresa, o Data Mesh é engraçado, assim, que o Data Mesh, ele entra num tópico que eu não falei, mas eu sempre quis falar, mas assim, eu tenho que me preparar para falar que é a arquitetura organizacional ou arquitetura corporativa, né? Muitas vezes a gente fala de arquitetura de software, arquitetura não sei o quê, mas a arquitetura ela tem um viés também corporativo, né? Então, assim, na verdade, toda arquitetura, ela vem de uma arquitetura corporativa. Ela pode não ser pensada, né? Mas ela existe, né? Então, e a arquitetura corporativa, ela pensa nisso, né? Que a arquitetura, ela existe, ela emerge de uma empresa, né? Aí, se você tem um bom CTO ali, o CTO vai olhar para a arquitetura corporativa, vai mapear o que você tem hoje, vai desenhar os processos para atingir os objetivos organizacionais da empresa, né? E o Data Mesh, ela surge como uma solução de arquitetura corporativa, que é o quê? Eu vou organizar minha empresa, eu vou exportar dados da minha empresa e através desses dados eu vou conseguir tirar insights deles, né? Mas quando esses dados sobem muito, eu preciso de frameworks que processem esses dados. E aí você entra o Kafka, eu posso construir então, por exemplo, um frame, eu posso falar assim, olha, o meu Kafka vai ser o grande barramento da empresa. Eu vou ter um framework para processar esses dados e aí cada departamento vai ter que não sei, aí vai ter um sistema para mapear esses dados, que eu consigo ver quais são os dados exportados, uma documentação desses dados, então eu posso saber ali, se eu tenho uma fábrica, né? Quais são as informações de produção, eu posso ter os dados de produção, e aí eu tiro insights daqueles dados de produção para usar no estoque, falar assim, olha, eu aumentei a minha produção, o meu consumo de tanto tá crescendo, então eu preciso melhorar o estoque, ou preciso ver assim, não, será que minhas máquinas não estão com problema? Eu posso criar pipelines para tudo isso, baseado em Data Mesh, né? Então o Kafka eu acho que é uma excelente solução de data mesh. E assim, é uma excelente solução até corporativa, né? Tem empresas que fazem isso, né? Eu já falei algumas vezes assim, eu não posso falar abertamente, né? Que alguns clientes que a gente tem usam isso aí. Eles mostram os dashboards, tem uns grafos lá, porque toda solução de data mesh é um grafo, né? Tipo, você tem um grafo de informação fluindo, né? Para quem fala que grafo não presta para nada, né? E aí tem um ponto aí que eu não conectei com nada, que eu falei nos vídeos, né, do colonialismo digital. As empresas querem que a gente seja dependente dessa grande cabeça pensante aí que não dá com nada, galera. Não dá com nada. E aí, vai ter um modelo genericão aí, se você não fizer a pergunta correta, esse modelo genericão não vai ter os dados da sua empresa, não vai saber o que a sua empresa está fazendo, não vai dar as respostas corretas. É muito simples pensar nisso, né? Depois eu falei de escalabilidade, né? Assim, data mesh escala muito fácil. O fator de escalabilidade é um. O fator de escalabilidade, para quem não viu, vai lá no vídeo e dá uma. Eu não sei se eu falei no vídeo, mas um dos links está lá, né? Sistemas adaptativos estão nesse esquema aí. Mas tem uma coisa que eu falei aqui que eu nem tô lembrando agora que eu ia falar e eu esqueci, né? Mas vamos lá pensar um pouquinho mais, né? Essas empresas estão tentando fornecer pra gente os sistemas que a gente seja dependente, que tudo venha dela, que a cabeça seja ela. Lembrei agora, né? É muito engraçado que, assim, essa solução que eu tô propondo aí de data mesh, não sei o que, eu falei disso em algum dos vídeos sobre o podcast de Santiago Boys, né? Santiago Boys, assim, por que eu vou falar um pouco do podcast aqui, eu ouvi, mas eu ouvi meio dormindo enquanto tava viajando, né? Então o que eu lembro, assim, nos anos 70, no final dos anos 60, nos anos 70, no começo dos anos 70, né? O presidente do Chile, Salvador Allende, ele juntou uma galera de uma universidade, juntou todo mundo e falou assim, olha, a gente precisa otimizar o nosso país, né? A gente precisa pensar no nosso país como uma estrutura, como um organismo vivo, né? E pessoal, vamos criar um sistema de processamento de dados que a gente vai conectar as diversas partes do país para quê? Para ter informações úteis para planejamento do país, né? Isso é um dos grandes problemas do capitalismo. O capitalismo é acéfalo, né? Ele vai sempre do lucro mais óbvio. E aí, tipo, o lucro mais óbvio, por exemplo, a gente tá vendo, tá todo mundo falando de IA.
Não tá ninguém falando de dating process ou outras coisas. A indústria só aponta pro que é mais lucrativo. Ela nunca aponta pro, tipo, e aí, cara, é isso que a gente precisa mesmo? Ela nunca aponta pra isso, né? E a Allende propôs isso, ele juntou uma galera e chamaram de Santiago Boys. Na verdade, não chamaram de Santiago Boys, né? Eu uso Santiago Boys, e aí não é porque o podcast é feito por um cara da Europa Oriental e ele tem um sotacão que ele lembra russo, mas não é russo e provavelmente o país dele odeia russo, né? Então, assim, às vezes a gente fala isso, mas é bizarro, né? E em oposição aos Chicago Boys, né? Porque assim, para quem não sabe economicamente, né, existe um movimento ali, assim, vou dar a real, né, assim, o que aconteceu nos anos 30 do século passado, aconteceu uma coisa muito estranha, que resultou numa guerra muito grande, e algumas pessoas ficaram envergonhadas depois dessa guerra e falaram assim, não, a gente precisa se diferenciar economicamente, aí a gente não vai se associar àquilo que a gente já se associou 10 anos atrás, né, e aí se chamou de escola austríaca de economia, né, tipo, são pessoas que pensam ali no liberalismo econômico, que você não pode perguntar onde o que eles estavam fazendo na década de 30 do século XX, né? Porque eles estavam apoiando aqueles regimes fascistóis, não, aqueles regimes da Europa, né? E aí eles vão o quê? Vão para Chicago, né? E dominam meio com uma parcela da escola de economia lá da Universidade de Chicago, e aí se criam os Chicago Boys, que são as pessoas que estudaram com eles, inclusive um deles foi ministro da economia daqui, que trabalhou para o governo Pinochet no Chile, né? Então, assim, o Evgeny Morozov, ele chama de Santiago Boys para fazer oposição ao Chicago Boys, né? Então, assim, aliás, seria melhor chamar de Santiago Ticos, sei lá, porque era em espanhol, né? Mas eles começam a pensar isso. A gente tem que integrar o país, prover dados, né? Dados estruturais para a gente poder ter uma produção sustentável, né? Porque assim, uma das grandes bizarrices do nosso tempo, né? É que se falou tanto em sustentabilidade, mas se falou de um modelo de negócio usando sustentabilidade. Não se pensou em modelos de negócios sustentáveis. Modelos de negócios sustentáveis, eles são pensados, eles têm que ser pensados, eles não podem ser pensados no lucro, ele tem que ser pensado no lucro a longo na estabilidade, nem no lucro a longo prazo, na estabilidade a longo prazo. Então, assim, se eu quero ter uma empresa aí que ela tenha 200 anos, eu tenho que pensar numa empresa que ela consiga sobreviver 200 anos. Não numa empresa que vai me dar o maior lucro possível agora e se ela falir daqui a 2 meses, eu não me importo. Né? Tipo, que esse é o modelo de startup que a gente tem hoje. O modelo de startup que, tipo, eu vou fazer a empresa crescer, eu vou vender ela e vou ficar de boa. Tipo, isso é bizarro, galera. Isso é destrutivo, né? Então, aliás, a China não opera nesse problema. Se a gente tá olhando aí o DeepSeek não surgiu porque assim, todo mérito para ela, né? Mas assim, eu tô criticando, e eu já critiquei em vários pontos aqui, essa coisa de construir o herói, né? Então, tentando construir o herói em cima da menina que é a desenvolvedora principal. Mas não surgiu porque ela, do nada, ela chegou lá, ela sentou e codificou lá o DeepSeek. Não, o DeepSeek surgiu porque é uma empresa que tem há muito tempo investindo no negócio. A empresa monta o caching dela lá, os desenvolvedores dela muito bem, então assim, eles são muito associados à empresa, tanto que essa menina, ela recusou algumas ofertas de emprego antes de lançar o DeepSeek, né? Então assim, é um investimento a longo prazo, é um pensamento estável a longo prazo. Isso aí vai com o quê? Vem com dados também, né? É muito engraçado também quando eu vou olhar os papers, que eu tô falando de China aqui, quando eu vou olhar os papers sobre Data Processing. Sabe quem investe em pesquisa em Data? Sabe quem investe nesses papers que eu tô lendo aqui? Não é o Ocidente, é a China. Se todo ex é financiado por um. Eu poderia ter atrás, né? Tem um fundo de financiamento lá. Tá pesquisando isso aí, escalabilidade, sistemas autoadaptativos, data processing, message queue, né? Eles estão investigando isso, eles estão estudando isso, eles estão olhando para isso, né? Enquanto que a gente no Ocidente está olhando o quê? Tá olhando a gente não sabe nem ler. A gente não sabe nem ler. Porque se a gente tivesse lido o Guia dos Mochileiros da Galáxia, sabia que essa história de ter um grande cérebro que responde todas as perguntas é uma idiotice. É uma idiotice. Por quê? Porque não vai responder. Você não pode responder todas as perguntas se você não sabe fazer a pergunta, né?
E você sabe fazer a pergunta baseada em quê? Baseada em dados, estatísticas, né? E aí o Data Processing tá ali para prover essa estatística. Eu acabei chegando aqui no final para esse capítulo essa semana aí, né? A gente acabou fazendo um tour aí desde o Brasil Colônia e colonialismo digital, que assim, as empresas querem empurrar pra gente um IA de tudo que é jeito, né? Depois a tecnologia não nos salvará, que eu falo de quem são essas cabeças aí do Vale do Silício, que eles querem colocar na nossa cabeça que a tecnologia vai salvar eles, mas no fundo eles são um bando de ideólogos bizarros, né? Que tem umas ideias bizarrésimas aí que a gente nem consegue imaginar. E aí eu falei num outro vídeo mais irônico aí sobre da vingança dos nerds ao Fallout, né? Que é tipo, de como o cinema passou a ideia de que esses caras vão nos salvar, a vingança dos nerds vai ser boas pro mundo que, tipo, cara, o cinema não dá perspectiva pra gente, é só o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E aí eu falei de sistemas autoadaptativos, ó, alerta que eu dando, ó, sistemas autoadaptativos e escalabilidade e elasticidade, né? E aí tô concluindo aqui com, não sei como vou chamar esse vídeo aqui, mas eu tô falando de que, tipo, eu tô dando um outro ponto, assim, a gente tem, os nossos sistemas, assim, não é um grande cérebro que vai nos salvar. O que vai nos salvar é dados processados, computação, é dados processados, não é um grande cérebro. O grande cérebro, ele é burro, ele é sempre burro. É isso aí, pessoal. Foi meu cafezinho. Foi 16 minutos e 20 de cafezinho. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Eu espero ter dado algum insight em você. E muito obrigado. Semana que vem tem mais. Eu espero estar com você aqui. Valeu, dá o like e compartilha aí, tá? Beleza? Valeu!